O ministro Flávio Dino proibiu o pagamento de emendas para os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ambos estão nos Estados Unidos. No próximo ano, mesmo afastados, cada um poderia receber mais de 40 milhões de reais de repasses do governo. As regras para o pagamento das emendas estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, texto que foi aprovado agora há pouquinho pelo Congresso Nacional. Nós vamos voltar a Brasília porque a Elisa Claveri tem mais detalhes para a gente. Seja bem-vinda de volta, Elisa. Oi, Colombo, mais uma vez, boa noite para você, para todos que nos assistem. A votação do orçamento é dividida em duas partes e as duas partes têm que passar por aqui onde a gente está, que é a Comissão Mista de Orçamento. A primeira etapa, como você falou, foi concluída no dia de hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Daqui a pouquinho a gente vai explicar sobre ela, mas tem também a Lei Orçamentária Anual. É nessa Lei Orçamentária Anual que os deputados e senadores fazem as suas indicações de emendas, para onde as emendas vão. E foi nessa lei, nesse projeto ainda de lei, que tanto Eduardo Bolsonaro quanto Alexandre Ramagem fizeram as indicações desses 40 milhões de reais. Você falou, os dois estão nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro é réu, está desde março nos Estados Unidos, ganhando faltas nas sessões da Câmara dos Deputados. E Alexandre Ramagem é condenado pela Justiça em trânsito em julgado, inclusive com uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que ele perca o seu mandato. Determinação essa que ainda não foi cumprida pela Câmara dos Deputados. Mas os dois, como seguem no exercício do mandato, eles têm acesso à senha, ao sistema do orçamento. E por isso eles puderam colocar essas indicações de emendas parlamentares. A gente vai colocar na tela para vocês quanto cada um indicou. Essa foi uma apuração da Malu Gaspar, que ela colocou no blog dela. Vamos colocar aí? Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil desde março, apresentou 9 emendas e isso totaliza 40 milhões 250 mil reais. Alexandre Ramagem, fora do Brasil desde setembro, apresentou 10 emendas no mesmo valor, que, aliás, é o valor máximo para que um deputado possa indicar emendas. E o ministro Flávio Dino disse que, como eles estão fora do país, não estão aqui na Câmara dos Deputados, eles não podem receber essas emendas. Vamos colocar um trecho da decisão do ministro Flávio Dino. Ele escreveu assim: é evidentemente abusivo que parlamentares fujam do território nacional para deliberadamente se subtraírem ao alcance da jurisdição da Suprema Corte e sigam exercendo seus mandatos. A ausência eventual pode ter um tratamento específico, mas jamais pode se cogitar que o mandato parlamentar seja perenemente exercido à distância. Na próxima tela a gente continua na decisão do Flávio Dino, que escreveu: não existe exercício legítimo de função parlamentar brasileira com sede permanente em Washington, Miami, Paris ou Roma. O mandato parlamentar não se compadece com o regime de teletrabalho integral transnacional, sobretudo porque pressupõe vivência da realidade social brasileira e atuação direta junto às instituições do Estado. Essa, portanto, foi a decisão do ministro Flávio Dino. Como a gente falou, primeira etapa do orçamento concluída, que foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já foi a sanção, porque foi aprovada por deputados e senadores. E nessa votação, o governo conseguiu uma vitória, mas conseguiu também uma grande derrota. Uma derrota que já estava precificada, o governo teve que conseguir um acordo, que é justamente um calendário para o pagamento obrigatório de parte das emendas parlamentares até o meio do ano. Por que os deputados e senadores estavam tão interessados nisso? Porque a legislação eleitoral proíbe o pagamento de emendas 3 meses antes das eleições. Então, eles já querem ir para as suas campanhas eleitorais com boa parte paga. Vamos colocar na tela que acordo que foi esse, um acordo que o governo, inclusive, disse que não vai vetar esse trecho, até porque previu uma derrota precificada, como eu falei. A gente coloca aí, o governo vai ter que pagar 65% das emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, individuais e de bancada, que forem emendas PIX para fundos de saúde e também para assistência social. Um ponto importante, ficaram de fora aquelas emendas de comissão. Essas emendas não são impositivas, embora sejam as preferidas da cúpula do Congresso Nacional, porque não é todo mundo que tem direito a essas emendas de comissão. E a gente falou que o governo teve pelo menos uma vitória. E a vitória é a seguinte: conseguiu incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pode perseguir
perseguir a banda inferior da meta fiscal. Essa era uma preocupação importante do governo, estava preocupado com uma decisão do Tribunal de Contas da União, decisão essa que inclusive veio ontem, o Tribunal de Contas da União apontando um risco do governo perseguir a banda inferior, mas conseguiu essa ajuda do Congresso Nacional. Vamos colocar na tela para vocês o que isso significa, porque é o seguinte, o arcabouço fiscal, ele traz o centro da meta, uma banda inferior e também uma superior. A banda central, 34 bilhões de reais para o ano que vem, 2026. A banda superior, 68 bilhões de reais. E a banda inferior, é essa que agora o governo vai poder perseguir em 2026. Déficit zero. Ou seja, isso deixa de amarrar o governo em pelo menos 34 bilhões de reais. Agora, Colombo, o Congresso Nacional precisa aprovar a segunda etapa, a Lei Orçamentária Anual. Os parlamentares estão prometendo que vão fazer isso ainda esse ano, até porque eles estão muito interessados em não atrasar o pagamento das emendas parlamentares em 2026, no ano eleitoral. Colombo. Precisa do orçamento aprovado. Obrigado, viu, Elisa? Elisa Claveri, ao vivo e direto de Brasília. Malu, tem muita reclamação, algumas delas justas, né, sobre a judicialização da política, mas cá entre nós, o pessoal dá brecha, né? Teve o Supremo Tribunal Federal aparecer para dizer o seguinte, olha, um deputado condenado, com trânsito em julgado, refugiado nos Estados Unidos, não pode distribuir dinheiro de emenda. Um outro que está exercendo o mandato, nem deveria, né? Porque não pode, já estourou o número de faltas dos Estados Unidos, não pode dividir 40 milhões de reais em emenda, né? Dão brecha também, né? Dão brecha e vão indo meio ali na brecha, né? Aproveitando a brecha que esse trâmite burocrático no Congresso abre para poder fazer esse tipo de coisa. Nós estamos falando de 80 milhões de reais em emendas, 40 para cada um deles, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que foram, Colombo, muito assim, no fluxo, sabe? Todo ano tem o prazo para que os deputados apresentem suas emendas. As emendas, você tem uma cota para cada deputado, eles colocaram lá as emendas genéricas, houve um relatório da comissão que aprova tudo isso e o negócio foi seguindo. Né? A gente publicou isso no blog na quarta-feira e agora houve uma reação, mas a verdade é que espantou muito os técnicos da própria Câmara. Ué, mas como assim? E o que é curioso é que no regimento da Câmara não se fala sobre isso, não tem nenhuma previsão, até porque é uma situação inédita, né? Você ter um deputado exercendo mandato com mandato ainda fora da Câmara, fora do país, nunca aconteceu. Então o regimento não diz nada. Mas não é porque o regimento não diz nada que não há providências a serem tomadas, né? Mas a gente sabe, por exemplo, o Alexandre Ramagem já teve uma ordem do Supremo para cassar o mandato dele e nada foi feito. Carla Zambelli está presa com extradição decretada na Itália e continua tendo mandato. Eduardo Bolsonaro é réu no Supremo, deixou o Brasil em março, continua tendo mandato. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já deixou claro que se depender dele, nada será feito. O mandato deles vai caducar por faltas. Sim. Então, né, dentro desse contexto, não surpreende que as emendas estejam sendo tocadas como sempre. E se ninguém fizesse nada, a coisa iria tranquilamente, até porque, só para fechar aqui com um detalhe, o que eles fizeram foi fazer uma destinação genérica. Então, unidades de saúde, hospitais, segurança pública, uma coisa meio geral, para que lá em fevereiro, na hora de dizer os CNPJs dos programas e das entidades que vão ser atendidas, eles pudessem colocar. E aí, como por faltas, pelo regimento também, eles só vão ser cassados lá para março, então conseguiriam, num ano eleitoral, destinar ainda dinheiro para suas bases eleitorais sem estar nem no Brasil. Essa seria a situação esdrúxula a qual a gente chegaria no início do ano que vem. É que eles se lembram de quais são as bases eleitorais, né? Por tanto tempo fora daqui, né? Capaz a Flórida. Né? Tinha um jogador de futebol, na Flórida. Tinha um jogador de futebol brasileiro que foi passar um tempo jogando na Itália, voltou para cá, não falava nem português, nem italiano mais. Né? Ele foi esquecendo, então, de repente, né? Camarote, é uma pena que o Supremo tenha de entrar nessa parada, né? Porque aí não é nem um regimento, é bom senso, né? Olha, um deputado com trânsito em julgado e ordem para cassação de mandato, refugiado, fugitivo no exterior, não pode mandar dinheiro para a Santa Casa daqui ou para a Santa Casa de lá, né? Não faz muito sentido.
Pois Colombo, a gente chega, né, Malu, a essa situação, a situação do absurdo, né, de uma ousadia sem limite. Você veja, não está condenado, mas é réu e já abandonou o Brasil há muito tempo, que é o caso do Eduardo Bolsonaro. O outro já é condenado. Então, a ousadia você ter a destinação de 40 milhões de reais em emenda de parlamentar que não exerce mais o mandato. Agora, tem um vazio também deixado pela própria instituição Câmara dos Deputados. Por que não foi analisado a perda de mandato? Aí, como vocês estavam falando, não, vai pela inação, ou seja, deixar a perda de mandato pelas faltas. Aí fica ad eterno, porque demora até completar o número de sessões em que o deputado está ausente para decretar a perda do mandato. É uma forma cômoda, se evita ali atritos dentro da Câmara dos Deputados. Você tem um movimento também importante, dizer, de autoproteção, autopreservação da Câmara como um todo, eu diria do Parlamento como um todo, de se autodefender, porque todo mundo pensa assim, amanhã isso que está acontecendo com o deputado X pode acontecer comigo. Então, tem esse espírito de corpo. Então, tudo isso leva à situação do absurdo. Você ter um deputado que não exerce mais o mandato, está ali... porque o exercício do mandato está muito claro na decisão do ministro Flávio Dino, ele tem que ser presencial, tem que estar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Você não pode exercer de Roma, de Miami e de outras cidades espalhadas pelo mundo. Tem que estar presencialmente aqui. O exercício do mandato parlamentar é em Brasília. É em Brasília, é aqui. Capital Federal. Tem um Congresso Nacional para isso. Então, você já tinha tido até uma manobra de transformar o Eduardo Bolsonaro num líder para exercer a liderança do exterior, dos Estados Unidos. E isso daí até o próprio deputado Hugo Mota vetou. Disse que isso não podia. Era uma tentativa de criar uma situação de que, baseado num regramento interno da Câmara dos Deputados que permitia o exercício da liderança, mas não era fora do Brasil, em algum momento que precisava ter algum deslocamento de um líder. E aí se fez uma reinterpretação de que ele poderia ficar ad eterno com o mandato. Mas não tem lógica, não foi para isso que os eleitores votaram determinado X, para exercício do mandato. Então, tanto o Zambelli, nesse caso, não fez destinação de dinheiro, mas assim, de emenda, mas tudo isso, essa dificuldade, eu diria, que é muito maior da Câmara para decretar a perda do mandato, acaba gerando esse teatro do absurdo.